Olá, sejamos todos bem-vindos a esse estudo da liturgia. Meus caros, a partir deste momento, a partir de hoje, eu pretendo vir aqui falar rapidamente sobre a liturgia do dia, certo? Fazermos essa caminhada em relação à leitura e à compreensão a um estudo em relação à liturgia. E, portanto, não confundamos isso com homilia. Não é uma homilia, mas um estudo, certo? Estamos aqui, portanto, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejamos o que temos hoje. A primeira leitura é início da carta de São Tiago. A comprovação da fé produz em vós a esperança, para que vos torneis perfeitos e íntegros. Início da carta de São Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem na dispersão, saudações. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação. Pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olhemos essa primeira leitura. Carta de São Tiago, quando ele fala às 12 tribos que vivem na dispersão. Eu deixaria aqui linkado no meu canal Le Conde. Eu já fiz lives a respeito de como a luz, os raios gama, eles, no seu percorrer o espaço e a distância, e ao sofrerem a refração e a alteração da sua própria velocidade, a luz, ela se apresenta a partir disso enquanto luz visível. Então, nós temos raio gama, nós temos raios X, nós temos o ultravioleta e nós temos o espectro de luz visível. Tudo isso é onda eletromagnética. Tudo é onda eletromagnética, que começa lá com raios gama. Isso, claro, tomando como a mais alta vibração, que vai se dispersando, que vai passando pela refração, que vai desacelerando, certo? E aí manifesta-se enquanto cor, em algum dado momento. Se nós continuamos até chegar ao vermelho, depois tem o infravermelho, tem as micro-ondas e as ondas de rádio, por exemplo, que nós também não vemos, essas três instâncias. Por que estou falando disso? Porque quando chegamos na questão das cores, se nós olhamos, claro, nós conhecemos 3 cores primárias, sejam cores luz ou cores pigmento. Nós conhecemos 7 cores que se manifestam enquanto refração da luz branca, a luz que passa ali no cristal e ela refrata nas 7 cores, as cores do arco-íris, não é verdade? Mas na colorimetria, nós observamos o quê? 12 cores, 12 possibilidades. Por exemplo, nós trabalhamos com um disco de 12 possibilidades. 12 são as tribos, 12 as nações, que Tiago traz hoje, 12 os apóstolos, 12 signos. Então, o número 12, ele é um número especial em termos de conhecimento. Se nós deixamos por um momento de lado as cores e o disco de cor da colorimetria, se nós passamos a música no piano de dó a si, nós temos também 7 teclas brancas, as teclas brancas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7.
Mas nós temos também as teclas pretas, os sustenidos, as teclas pretas, que são quantas? 5. E 7 com 5 geram 12 notas. Então, no piano, né, na possibilidade das notas, nós também temos aí, como por assim dizer, de uma grande nota de um canto, ela também se refrata, se apresenta em 12 possibilidades. Então, quando São Tiago aqui nos traz as 12 tribos dispersas, né? As 12 tribos na dispersão, e tem da sua saudação, nós temos que imediatamente conectar com todas essas possibilidades, com as 12 notas, com as 12 cores, com as 12 tribos, os 12 apóstolos. E essa dispersão é como a luz, por isso que eu comecei trazendo a imagem da luz, como a luz branca que se refrata, se dispersa em possibilidades, em várias possibilidades, sobretudo as 12 possibilidades aí, enquanto mantenedoras daquilo que nós realmente usamos, como no piano, para compor a nossa vida, para compor a harmonia e as músicas, a beleza da nossa vida, certo? Claro que o piano num todo, ele apresenta mais do que 12 notas, ele apresenta as variações. É claro que as cores em suas mesclas apresentam também diversas variações. Não é sobre isso. Creio que entendamos aqui até este momento. As 12 tribos, as 12 nações, me perdoem, as 12 nações na dispersão têm uma relação arquetípica com tudo isso. Não é uma mera dispersão de estarem aleatoriamente na vida, mas é uma dispersão em que justamente elas têm relação com a fonte, têm relação com a cor branca, têm relação com a manifestação das coisas de Deus, com a manifestação daquilo que é uno, com a manifestação daquilo que é primeiro, que é fonte, e que inclusive vem lá, enquanto onda eletromagnética, de raio gama. Começa na sua mais alta vibração como um raio gama. Certo? E aí ele fala das provações. E fala para considerarmos isso motivo de grande alegria e comprovar nisso a nossa fé, tendo da produção da perseverança. Então, fazermos parte, né, dessa dispersão da cor branca, fazermos parte das notas no piano, e nessa composição passamos por provação, como o dedo que nos toca e aperta, pressiona, cria tensão na nossa vida, para que ressoemos, para que cantemos a melodia, não é verdade? E produzamos não um som fraquinho, um dó que é um dó, não, um negocinho murcho, frouxo, não, para que nós sejamos uma nota realmente que tem de um sustento belo, que tem de uma voz que compõe com perseverança, porque ela tem diafragma, de uma cor que pigmenta, porque ela é isso, ela atinge. Não importa se ela é clara ou escura, em qual parte do degradê ela se encontra. O que importa é que ela tenha pigmento, que ela, portanto, faça da sua função de colorir, apresentar aquilo que lhe é próprio, enquanto solicitação da parte de Deus, não é verdade? E isso é uma alegria, porque isso produz beleza, porque a cor, a música, as notas, a pintura, fazem parte daquilo que é artisticamente belo. Ou esperamos que assim seja. E é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição. A arte que busca a perfeição, que não contenta-se com meramente ser um rabisco, um rascunho ou um entretenimento, não é mesmo? Um negócio feio. Não, busquemos a perfeição. E perfeição tem relação com integridade, sem falta ou deficiência alguma. Como falei, não é um pigmento que tinge pela metade ou mais ou menos. Não é uma música que toca... Não. É um tan-tan-tan-tan. É com intensidade, com integridade, com perfeição, com doação, com perseverança. E enquanto a nota é tocada, ela sustenta aquele canto. Uma quinta de Beethoven,
Não é verdade? Não dá para ser um tá. E se a alguém de vós faltar sabedoria, é para pedir a Deus, não é verdade? Porque será dada. Ou seja, é para conhecer e pedir a fonte. Aquele que emanou essa luz branca e aquele que é ele próprio luz branca. Ou seja, unidade dessas nações que estão dispersadas, que estão na dispersão, que estão no mundo, mas que não são do mundo, apenas manifestam-se no mundo. Na verdade, que estão em outro meio, por isso a refração, porque ela vai encontrando outros meios que vão alterando a velocidade dessa onda eletromagnética, mas que esses outros meios não fazem com que ela perca o seu conhecimento da origem. Mas se falta-lhe sabedoria, se falta-lhe sabor, e o sabor da comida é o seu pigmento, é a sua cor, é o seu som, a sua nota em sustento. Então, se isso lhe falta, se ela se encontra enfraquecida, que ela peça a Deus, não é verdade? Que Deus arrumará aquela tecla, arrumará a sua vida e lhe dará, então, a possibilidade de sabor, de sabedoria. É porque a dúvida é semelhante a uma onda do mar impelida e agitada pelo vento, ou seja, ela vai para qualquer lado, não é mesmo? Ela não tem de uma obediência, ela não tem de uma constância, muitas vezes tem até de uma violência. Então, que não seja qualquer coisa que nos leve na vida. A tecla do piano não é tocada por qualquer ventinho ou brisa que bata. É preciso força para tocá-la e fazê-la ressoar. Imaginem-se um piano a qualquer mera brisa, a qualquer, tremor, as teclas fossem movidas, percussionadas, as cordas dentro de um piano de cordas fossem tocadas. Imaginem. Seria um desastre, não é verdade? Qualquer músico sabe disso. Então, que o vento não seja o que nos toca e o que faz com que essa música ressoe, porque essa música não será harmônica, não será uma bela melodia, uma bela harmonia, não será uma bela sinfonia, será meramente algo caótico, algo distorcido, algo que não é música, mas ruído. Não será uma bela pintura, mas um mero cair de tintas ao acaso. E esse homem, que não pede a Deus, ou que se deixa levar pelo vento, ele não receberá coisa alguma. O homem de duas almas, o que é um homem de duas almas, que é inconstante em todos os seus caminhos? É o homem bifurcado. O que é bifurcação em nossa vida? O diabolos. O diabolos é o que lança, diá em separação. Por isso que o diabolos é o que bifurcou. O diabo é o que bifurca. Assim como o símbolo é o que une, é o que lança bolos, sim, lança em união, símbolo. Diábolo, símbolo. Diábolo, símbolo. E por isso que os símbolos nos levam à comunhão com Deus. Por isso que olhar para a cruz do Cristo, olhar para algo que simbolize coisas elevadas, como uma imagem de Maria, uma imagem do Espírito Santo, uma vela, um incenso que queime e suba a sua fumaça, a simbologia na nossa vida serve para quê? Para nos lançar em união com Deus. Não é para idolatria. Não é para eu achar que a vida da minha espiritualidade está nesta imagem e que se eu perder esta imagem, a minha fé se esgota, ou a minha espiritualidade se esvai, ou mesmo que Maria será perdida. Não. Mas enquanto símbolo, cada vez que eu olho, cada vez que eu vejo, acendo, sinto o cheiro de um incenso, cada vez que eu uno as mãos, cada vez que eu vejo uma imagem do Cristo, cada vez que eu vejo o próprio Cristo Eucarístico, que é seu corpo e sangue, verdadeiramente,
eu devo ser levado em união com Deus. O signo é aquilo que se faz presente no visível. O símbolo é quando o signo me lança aquilo que não vejo. O arquétipo é quando eu compreendo a dinâmica que sustenta isso enquanto signo e símbolo, a dinâmica que faz com que isso seja símbolo efetivamente. Qual é a essencialidade? Por que a vela representa a luz do Cristo? Por que ela representa um caminho de retidão, de verticalidade? Um caminho de luz. Então, a essência é aquilo que é o arquetípico, é a lógica intrínseca a isso. É a verdade essencial, o néctar presente nisso. Assim como podemos continuar, não termina nos arquétipos, podemos continuar em termos dos princípios e entender que existem princípios que regem tudo isso. Então não é qualquer coisa que pode representar a luz, a verticalização, não é qualquer coisa, não é verdade? Enfim, há toda uma escada até chegar, são 9 patamares até chegar aos serafins, até chegar à ciência e ao ardor, em que aí já não há mais uma extração de uma ciência e de uma vivência tão palpável, mas simplesmente o entregar-se e o queimar perante Deus de fato. E isso é muito lindo. Então o homem de 2 almas, o homem bifurcado, é inconstante em todos os seus caminhos, né? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora ora, outra hora não ora. Acredita, não acredita. Faz, não faz. E assim vai. O irmão humilde pode ufanar-se da sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se da sua humilhação. Porque o humilde já foi humilhado, já foi pisado, já foi feito pó, não é verdade? Deixarei também um link para uma live em que eu falei só sobre a diferença de humildade e inferioridade, sobre humilhação, sobre todo esse processo. E o rico deve gloriar-se de sua humilhação. Todos nós começamos essa vida o quê? Humildes? Não, meus amigos, começamos ricos, né? Cheios de nós próprios, cheio de ego, cheio de achismos, cheios de, desejos baixos, cheio de mundo, de mundanidade, cheio de pecado, cheio de coisas que fazem com que eu me perca de mim mesmo e, sobretudo, com que isso crie um peso que me afasta de Deus. E afasta de fato. Então o rico, ele precisa gabar-se da humilhação, porque é o começo do processo para a humildade. É o começo do desfazer-se de si, do jarro de barro que torna-se pó, que é feito pó. E para fazer um jarro de barro pó, eu preciso que triturá-lo, batê-lo, martelá-lo, e enfim, pisá-lo. E esse processo é dolorido, por isso que é pela humilhação. Agora o humilde, ele já foi humilhado. Ele humilha-se a si próprio, inclusive. E aí ele traz a imagem da flor, que com o sol seca. E desaparece a beleza e o seu aspecto, porque é filho de Cronos, é filho do tempo, e não da eternidade. E assim acabará por murchar o rico no meio dos seus negócios. Seja murchando, indo inclusive para o inferno, seja murchando para aprender a deixar esse tempo e deixar este mundo, não é mesmo? Depende se aprenderá e da humilhação, quererá e aceitará e praticará a humildade
enquanto virtude, dom, graça. E então passamos para o Salmo. Venha a mim o vosso amor e viverei. Ninguém vive sem o amor, não é mesmo? Deus é amor. Ninguém vive sem o amor. Antes de ser por vós provado, eu me perdera. Olha a provação, olha o peso, olha a nota que é tocada por um dedo. A cor que ganha real sentido com um pintor usando deste pigmento, gastando esse pigmento, colocando-o à prova, esfregando-o na tela, passando espátula, passando pincel, muitas vezes diluindo, colocando em situações em que ele sai da sua zona original de conforto, não é mesmo? Então, antes de ser provado, eu me perdera, porque sem o toque de Deus, sem o toque do grande Criador, é só perdição, não é mesmo? Mas agora sigo firme em vossa lei. Deus falou, Deus mandou, eu cumpro. Deus disse, cantai, eu canto. Deus aperta e ajusta os meus parafusos e me coloca em, como fala? Quando você harmoniza as cordas, as notas, tem a palavra certa, afina. A afinação. As leis de Deus são a afinação da nossa vida. Então, seguir firme em vossa lei é Deus afinar a nossa vida. E seguirmos firmes nisso. A corda do violão, ou mesmo a do piano, quando ela aperta demais, se torna algo farisaico. 613 outras leis que não condizem, que estrangulam o canto verdadeiro. E seguir lei nenhuma pode tudo, o importante é ser feliz, não é mesmo? É afrouxar a corda. Agora, a firmeza, seguir firme na lei, significa ter atenção necessária de precisão e da nossa vida precisar para que eu ressoe aquela nota específica que Deus quer fazer ressoar. E isso é através da lei. É a lei. Venha a mim o vosso amor e viverei. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Para mim foi muito bom ser humilhado. Olhem só, a humilhação é uma bênção, porque assim eu aprendi vossa vontade, que é ser pequeno, que é ser humilde de fato. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Quadros que jamais teremos grana para comprá-los, uma Mona Lisa, Santa Ceia. Músicas que jamais teremos dinheiro para fazê-las tocar ao vivo em nossa casa. Que nem todo o dinheiro do mundo fará com que aprendamos a tocá-la. Ser arte, ser obra viva de Deus, vale mais do que ouro e prata. Mais do que milhões de dólares, de reais. Mais do que um diamante num anel de ouro, aliás. E por isso que a lei da boca de Deus vale mais do que ouro e prata, do que milhões de ouro e prata. Porque é da lei que a afinação, que há o tingimento adequado, a busca pelo pigmento na tonalidade adequada, para que daí, sendo usado, a arte seja manifestada. Por isso que a lei se torna algo de um valor de milhões. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Claro, né? Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. O amor é sempre
onde podemos de fato repousar, nos consolarmos, nos colocarmos e descansarmos, como justamente um piano, um acorde, uma nota que entrega-se às mãos do músico, como uma tinta que entrega-se ao quadro, ao pincel do pintor e à vontade daquele que pinta. Isso é consolo. Consolo não é ficar no tubinho, no potinho para todo sempre. Porque uma hora a tinta seca, uma hora o próprio instrumento definha, desintegra, desaba, desafina, inclusive. Tocar o piano é mantê-lo alinhado. Tocar o violão é mantê-lo afinado. E é fazer jus a isso. E isso é consolo. O consolo do instrumento é ser usado. E o uso do instrumento é sempre amoroso. Porque o bom músico, o músico realmente da arte elevada, ele toca o seu instrumento tornando-se um com ele, de fato, de maneira a doar-se, de maneira habilidosa a fazer com que o melhor daquele instrumento manifeste-se. E essa é a verdadeira beleza, de fato. A união que acontece naquele momento. Por isso que uma arte reproduzida não é a mesma coisa de uma arte ao vivo vivenciada. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que esta gente pede um sinal? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda agora há pouco eu ouvia sobre esse evangelho, essa passagem do evangelho, com o padre Paulo Ricardo. Recomendo as homilias dele. São curtas, extremamente agradáveis, valem a pena. E ele fala, ele explica, sobre como Jesus estava na outra margem, atravessa para Jerusalém, para a Terra Santa. E na sua terra, na Terra Santa, ele não é recebido com fé. Pedem um sinal. Pedem um sinal. Querem demonstrações. Vejam, fé é o que faz manifestar os milagres de Cristo. Toda vez que Cristo, ou quase sempre, quando Cristo manifesta um milagre, ele fala o quê? Vai que a tua fé te curou. Eis aí alguém de fé, eis aí uma fé que não se encontrou, em toda Jerusalém, etc. Ele sempre traz o teor da fé em primeiro lugar. E por conta da manifestação da fé, o sinal se faz visível. Aqui há uma inversão de valores. Há uma inversão nesse pedido daqueles que fazem parte da terra do próprio Cristo, que é: dá-me o sinal, me dê o milagre, que daí sim terei fé. Quando essa não é a lógica. Isso é deformação da realidade. Isso é bifurcação da alma. Isso é ser um instrumento de péssima qualidade. Isso é ser um instrumento que fala assim: compositor, me dê primeiro a partitura e depois tocai-me. Nós sabemos, ou quem é das artes sabe. A música dificilmente, até pode acontecer, mas dificilmente a música é composta absolutamente fora do próprio instrumento. Na cabeça do compositor,
Até Beethoven, quando surdo, colocava o quê? Dizem que o ouvido no piano, o ouvido no chão de madeira, para ouvir o quê? O tremor. Tinha maneiras, né, com a boca também, maneiras de, em contato com o aparelho ou com um meio que reverberasse muito bem o som, pudesse compreender aquilo que compunha. Então, é necessário primeiro que o instrumento tenha sonoridade, que a cor tenha pigmento, tenha luminosidade. É necessário primeiro que ela tenha velocidade. E, portanto, né, que tenha sal, que tenha sabor, que tenha realce desse sabor, no caso dos alimentos, tenha doçura, para depois ser feito o prato. Para depois, no tocar um instrumento, porque ele tem a afinação, as leis, porque ele tem uma vida que condiz. Enquanto esse sustentáculo, essa busca pela fonte primeira, em que eu estou na dispersão, mas não estou disperso em mim mesmo. Eu sei a quem buscar se me falta sabedoria, firmeza, etc. Busco a Deus, e não com dúvida, mas com fé, com união e sem divisão, sem diabolização, mas sim com símbolos, unindo as mãos, que é símbolo dessa busca, dessa união, dessa entrega, dessa obediência, dessa reverência. Então, e claro que tudo que é símbolo é mais do que símbolo, porque justamente torna-se signo no palpável. Então, aquele que tem fé, ele demonstra buscar essa conexão, estar pronto para a conexão, ou seja, para o símbolo, porque a fé é o que me liga com o invisível, com aquilo que não vejo, que desconheço. Assim como o símbolo me liga àquilo que eu também não vejo imediatamente. Eu vejo a vela, mas eu não vejo imediatamente a luz do Cristo em si. Mas, quando ela simboliza a luz do Cristo, ela está me remetendo a algo que está no invisível. Ainda que o Cristo tenha se feito palpável, carne, encarnado entre nós, não é mesmo? Então, o símbolo, ele é para nos remeter a algo que não vemos imediatamente e que não está no palpável imediatamente. Mas todo símbolo manifesta-se num signo. Então, a pessoa, para tornar-se signo, ela precisa estar preparada para a conexão, para o ressoar, para o cantar, para o pigmentar, para o iluminar, para o acontecer enquanto manifestação. Aqui, o que os fariseus pedem é o contrário. É fazei de mim um signo, manifestai sinais, mostrai que você é signo, para que eu tenha fé. Para que daí sim haja dessa conexão. Se uma pessoa sem fé olha uma vela, ela não verá a luz do Cristo. Uma pessoa sem fé olha uma pomba, ela não verá o Espírito Santo. No máximo verá o Espírito Santo enquanto, eu sei que uma pombinha aqui, posicionada desse jeito, com as asinhas abertas, remete ao Espírito Santo. Ela sabe, pelo mero conhecimento escolar de mundo. Mas ela não sabe enquanto simbologia de fato. Ou seja, enquanto algo que imediatamente faz ressoar, pigmentar, apresentar uma vibração que me coloca em conexão com o alto, em uma composição de coro angélico, em que incessantemente cantamos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana, hosana nas alturas. A pessoa desconhece isso, ela não vive isso. Agora, quando temos fé, quando temos da ligação, eu posso ver não só uma pomba que, enquanto signo, imediatamente me remeta por conhecimento de mundo, mas eu posso ver uma pomba no fio elétrico, eu posso ver uma pomba voando, uma pomba passando, uma pomba na praça, passeando, andando, perambulando.
eu me lembrarei do Espírito Santo. E eu saberei que nada é acaso. E que tudo tem um profundo significado. E que Deus se faz presente até nas pequenas coisas. E aí perceberei que tudo na vida é um grande milagre. Que a vida em si mesma é um milagre. Não porque é absolutamente... o Espírito Santo é isso aqui. Se eu quebrar isso aqui, estou quebrando o Espírito Santo. A pombinha lá na praça é o Espírito Santo. Não, a pomba é a pomba. A imagem é a imagem. Mas a conexão que da fé é resultado faz com que a vida seja um milagre e todas as coisas sejam consertadas, curadas e tornem-se uma sinfonia e uma pintura, uma escultura, uma poesia que nenhum ouro e nenhuma prata podem comprá-la. Busquemos isso em nossa vida. É possível. Não adianta pisar na Terra Santa e estar em solo santo, onde nasceu um santo, o santo dos santos, se nós não buscamos a própria santidade. Não adianta estar enquanto tecla, enquanto corda num violão, num piano, enquanto pigmento em meio a tintas. É preciso afinação. É preciso afinação, afiação. É preciso doação, pigmentação, abertura. É preciso, portanto, da graça de Deus, que é o que mexe na nossa vida, para que ela seja, de fato, ajustada. E o nosso primeiro passo em direção a isso são as leis. E aí sim, a misericórdia é Deus sentando e nos pintando e nos tocando, nos usando e fazendo com que de criaturas absolutamente inúteis e miseráveis manifestemos algo minimamente que lhe seja semelhante. E isso é misericórdia, de fato. Que o dó seja dó, o ré seja ré, o mi seja mi, e que assim seja até o si. Como foi dito no domingo ainda ontem, que o nosso sim seja sim, e o nosso não seja não. O resto é o maligno, o resto é frouxidão. Busquemos, portanto, a vida em Cristo, meus caros, e uma vida de liturgia. E não contentem-se com esta caminhada aqui, porque, mais uma vez, isso não é homilia. Vamos para a igreja, vamos buscar a santidade na prática, na Eucaristia, na comunhão, não só de domingo, aliás, mas diária. Um beijo na testa, que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.